Olá, meus amores, sejam bem-vindas. Vamos começar hoje a nossa aula sobre sono. O sono, ele vem ali como um fator importantíssimo na regulação do nosso apetite. Então, se você dorme mal, você vai acabar querendo comer mais. O sono de baixa qualidade acaba trazendo alguns prejuízos para a sua rotina, para o seu dia a dia, porque você fica com o apetite aumentado, níveis elevados de estresse, os seus dias se tornam mais improdutivos e você sempre tem aquela sensação de cansaço físico e mental. Mas nessa aula vamos focar na alteração que o apetite sofre a partir do momento que você está dormindo mal. De uma forma mais didática, quando estamos dormindo, o nosso corpo está reparando o nosso metabolismo. Então, uma série de hormônios vão ser regulados a partir das suas noites de sono. Então, se você não consegue descansar direito, o seu corpo vai buscar energia em outros lugares. E qual que é a nossa outra fonte de energia? Os alimentos. Então entende porque você dormir mal, você vai comer mais? Porque seu corpo vai estar buscando energia. Então você percebe que a sua vontade louca de comer todos os doces que vê pela frente vem de algum lugar, né? O nosso processo de fome e digestão, ele é gerido pelo mesmo ciclo que envolve o sono, que é o ciclo circadiano, que é como se fosse o nosso relógio biológico. Então, muitos mecanismos do nosso corpo são geridos por esses ciclos que duram 24 horas. Então, por exemplo, vão ter horários do seu dia que você vai estar com a digestão mais acelerada e outros com a digestão mais lenta. A digestão acelerada ocorre mais pelo período da manhã. Então, fisiologicamente, é o horário que o seu corpo deveria receber mais comida. O que não acontece, as pessoas tendem a restringir muito as calorias do período da manhã e acabar exagerando na noite. Aposto que isso já aconteceu com você. Você pulou o café da manhã porque o seu dia estava corrido, você comeu no almoço frango com salada porque você estava de dieta. De tarde, então, você comeu só um pão francês com manteiga que tinha no trabalho, porque você também estava com muita pressa. E de noite, o que aconteceu? Você não segurou sua vontade, comeu tudo que tinha dentro de casa, aquelas guloseimas escondidas atrás do armário, ou você recorreu ao bom e velho iFood porque você merece aquela sensação de que você precisa ser recompensada com a comida. Recapitulando um pouco, esse ciclo também é influenciado através da luz solar, temperatura corporal, horário que você dorme, horário que você acorda e os momentos que você está se alimentando. Então, tudo isso em conjunto vai influenciar na secreção de alguns hormônios seus, tá? E esses hormônios envolvidos no seu ciclo do sono, que influencia também o seu apetite, o ciclo circadiano, é o cortisol, a melatonina e a leptina. Mas não se preocupa, tá? Você não precisa de saber esses nomes. Só tô explicando para se um dia você ouvir alguém falar sobre cortisol, melatonina, leptina, você saber sobre o que aquela pessoa está falando. Explicando de uma forma bem superficial, o cortisol vai ser liberado pela manhã para o seu corpo ficar mais em alerta. Já a melatonina vai ser liberada mais no período da noite para o seu corpo ficar mais descansado. E a leptina, ela vai ser liberada ao longo do dia inteiro, de acordo com os alimentos que você consome, os horários, as quantidades. E a leptina vai ser liberada ao longo do dia inteiro. É ela que vai ditar a sua fome ou a sua saciedade. Então, o correto a se fazer é consumir a maior quantidade de calorias pelo período da manhã e ao longo do dia e diminuindo essa quantidade. Mas não é isso que acontece. A maioria das pessoas tendem a acumular a maior quantidade de calorias pelo período da noite e pela manhã não consumir quase nada. Então, o que acontece? Você fica desesperado por comida de noite e acaba exagerando. Me diz se você se identifica com isso ou conhece alguém que tem a rotina assim. A pessoa acorda cedo, correndo para o trabalho e não toma o café da manhã porque não deu tempo. Então, ali, no horário do almoço, ela está de dieta, então vai comer só um frango e uma salada. Já de tarde,
ela vai comer só o pãozinho francês que deram no trabalho e alguns biscoitinhos que as colegas de trabalho trouxeram. E de noite, o que acontece? Essa pessoa comeu tão pouco ao longo do dia que a fome no período noturno vai ser incontrolável. Então você vai pedir aquele iFood, você vai atacar as coisas que tem no seu armário. Então a melhor opção a se fazer é concentrar a maior porção de calorias pela manhã, quando o seu corpo está disponível para metabolizar tudo aquilo, e de noite você concentrar a menor proporção de calorias. E isso, gente, você faz em uma transição. Então, você não estala os dedos e agora você arrumou os horários que você se alimenta. São coisas feitas devagarzinho, precisa de um planejamento, de entender como é que é a sua rotina, ou por que você não come tanto de manhã, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade. Mas o interessante, para quem tem um apetite muito aumentado, é fazer essa organização da quantidade de caloria que é consumida ao longo do dia inteiro. E outra coisa que ajuda muito a ajustar o apetite é acordar e dormir sempre no mesmo horário para o seu corpo estar descansado e não confundir cansaço com fome. E outro ponto é você tentar se alimentar sempre nos mesmos horários com as quantidades de comidas semelhantes. Então, por exemplo, não dá para um dia você tomar um café da manhã gigantesco e no outro dia ir trabalhar de estômago, sair de casa para trabalhar de estômago vazio. Não é assim. Tem que fazer o café da manhã todos os dias, tem que almoçar quantidades semelhantes com frequência. Porque dessa forma você começa a dar uma previsibilidade para o seu corpo. Ele se prepara para aquele tanto de comida que vai vir, porque o nosso corpo é muito inteligente. Se você todo dia faz as mesmas coisas, ele vai se preparar para todos os dias receber aquelas mesmas coisas. E galera, a partir do momento que você faz esses ajustes de estar comendo a quantidade ideal para sua perda de peso, porque muitas pessoas confundem isso também, tá? Acham que para perder peso tem que comer a menor quantidade possível. Não, você tem que comer as quantidades certas, nos momentos certos. Porque se você ficar bem saciado, você não vai chegar de noite morrendo de fome com um desejo enorme por comida. Porque você já vai estar cheia do seu dia, porque você se alimentou bem o dia inteiro. Então, lidar com aquela pizza que o marido pediu quarta-feira à noite é mais tranquilo. Porque você está bem alimentada. E quando estamos bem alimentadas, tomamos melhores decisões alimentares. Agora que vocês já sabem como organiza a alimentação ao longo do dia, um café da manhã bem robusto, um almoço bem robusto, um lanche da tarde mais robusto e uma jantinha mais humilde, tá? Você pode pensar também em estar regulando o seu sono. Tem algo que chamamos de higiene do sono. São algumas medidas que você vai tomar sempre ali um pouco antes de dormir para que o seu sono tenha qualidade. Um sono reparador que vai estar cumprindo todas as suas funções, tá? O primeiro passo é se expor 15 minutos à luz solar assim que acordar. Por quê? Lembra lá na frente que eu falei que a luz solar era um dos fatores que fazia a regulação do nosso sono? Então, o nosso corpo, nesses anos de evolução e adaptação, foi sempre acostumado a acordar com a luz do sol. Então, o ser humano desperta com a luz do sol. A partir do momento que você acorda, fica com as janelas todas fechadas, não sai de dentro de casa, fica dentro de algum escritório e não tomou luz solar, o seu corpo não entendeu ainda que você acordou. Então, o que vai acontecer? Quando chegar lá de noite, que ele vai produzir a melatonina, o seu corpo não vai conseguir produzir melatonina na hora que está deitando na cama para dormir, porque ele entendeu que acordou muito mais tarde. Então, por exemplo, se você acorda às 7 horas da manhã e só pega uma luzinha solar às 11, o seu corpo vai entender que você acordou às 11. Então, a produção de melatonina, que costuma ser 15 horas depois dessa exposição solar, fica prejudicada. Outro ponto muito importante é você dormir todos os dias no mesmo horário. Então, chegar de noite, para de mexer no telefone, tenta sempre deitar no mesmo horário, isso vale para o final de semana, tá bom? Não ache que fazer isso de segunda a sexta vai funcionar. Se você quer regular mesmo o seu sono, tem que tentar dormir e acordar todos os dias no mesmo horário. Outro ponto é diminuir o consumo de água mais ou menos 3 horas antes de você dormir.
Porque se você bebe muita água e fica levantando demais para urinar, você vai estar quebrando o ciclo do seu sono. Então você não vai conseguir entrar muitas vezes no estado REM. Ou quando você entrou nesse estado, você rompeu ele. Abaixar a luz da casa também próximo ao horário do sono ajuda muito, principalmente por causa daquilo que eu expliquei. Se você está dando estímulo, que tem luz ainda dentro de casa, isso vai atrapalhar mais ainda a produção de melatonina no final da noite, tá bom? Antes de dormir, evitar ficar pensando em problema, em coisas que você tem para resolver, ou a briga que teve com fulano. Porque se você ficar ruminando muito antes de dormir, isso vai te deixar agitado, você não vai conseguir, vai demorar mais tempo para dormir, e isso vai ser prejudicial. Uma coisa que você pode estar tentando fazer para relaxar são técnicas de respiração, tá? Para você estar relaxando o seu corpo. E fazer como se fosse uma meditação mesmo. A partir do momento que você perceber que aqueles pensamentos intrusivos estão entrando na sua mente, você tenta relaxar, focar na sua respiração, tirar aqueles pensamentos. Tenta pensar que esses pensamentos são como se fosse uma nuvem. Eles vêm e vão. Mas se você ficar dando muita importância para eles vão ficar lá borbulhando na sua cabeça, tá bom? E outro ponto, gente. Você, deitado na cama, 11 horas da noite, consegue resolver alguma coisa? Não consegue. Então, ficar planejando mil coisas não adianta. Deixa para quando você acordar de manhã, você fica lá planejando tudo que você quer, tá bom? Não ficar mexendo também no telefone. Além da luz do próprio celular atrapalhar a produção de melatonina, você vai ver um vídeo que vai te deixar empolgado, ou um vídeo mais emocionante, que você vai ficar lá vendo o Reels. E quando você vê, passou 2 horas já. Então, celular, se possível, se você tem muita dificuldade de ficar pegando ele toda hora, sabe? Deixa ele longe da cama. Em algum lugar que você vai ter que se levantar para ir pegar. Porque isso vai ser um fator impedidor. Você vai ter que fazer um esforço maior. Então, você vai, por consequência, ficar na cama ao invés de levantar para pegar o telefone. Finalizamos, então, o nosso módulo sobre o sono. Eu tenho certeza que se você aplicar todas essas dicas em casa, a sua qualidade do sono vai aumentar demais, seus dias serão mais produtivos, você vai ficar menos estressada e o seu apetite vai ficar menor, tá bom? Então, vale muito a pena, são coisas simples, básicas, que você faz pequenos ajustes na sua rotina que vão trazer grandes benefícios. Então vale muito a pena tentar, tá bom? E para quem quer me achar no Instagram, é só apontar a tela do telefone para o QR Code. Aqui também tá o WhatsApp do consultório para quem quiser fazer os agendamentos de consulta. E a nossa próxima aula vai ser sobre alimentação saudável. Vou ensinar vocês a estar montando um prato de almoço, de café da manhã, de lanche da tarde, de jantar. Então, todo esse processo que vocês passaram comigo de aprender como ter motivação, de hábitos e organização e de melhorar o seu sono vão servir como pilares para que agora você aprenda a comer saudável e consiga manter isso a longo prazo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para sua amiga que iria se beneficiar desse conteúdo.